A noite estava escura e tranquila, sem nenhum barulho. Eu me encontrava sozinho ao volante, percorrendo uma estrada solitária em busca do meu destino. Um hotel distante, cheio de esperanças e incertezas. As árvores à beira da estrada pareciam estar se curvando em direção a ela, criando uma escuridão assustadora entre os postes de luz. Eu me dei conta de que havia me perdido quando segui por uma estrada secundária, que mais se assemelhava a uma trilha do que a uma estrada tradicional. Optei por persistir na busca por um local onde pudesse solicitar orientações. Assim que olhei para frente, pude enxergar uma pequena lanchonete localizada na beira da estrada. Após estacionar o meu carro, entrei no local, expressando gratidão por encontrar algum sinal de vida naquela noite sombria. Ao entrar na lanchonete, deparei-me com um homem na faixa etária dos 40 anos, que estava ocupado limpando o balcão. Ele me encarou com surpresa estampada em seu rosto, deixando transparecer que não estava acostumado com visitas durante a noite. Eu pedi indicações a ele sobre como chegar ao meu destino, e ele foi tão prestativo que desenhou um mapa simples em um guardanapo, dando-me instruções detalhadas. Eu agradeci do fundo do meu coração, e então retornei ao meu veículo, seguindo as instruções que ele havia gentilmente me fornecido. Finalmente, após muitas horas de viagem, cheguei ao hotel e conversei com o dono do local. Durante a nossa conversa, mencionei ao proprietário do hotel acerca da lanchonete em que parei para pedir informações. O proprietário do hotel ficou com uma palidez repentina. Ele mencionou com um tom de voz carregado de tensão que não existia uma lanchonete ao longo daquela estrada por vários. Apenas uma que há muitos anos atrás parou de funcionar. Um incêndio trágico destruiu a única lanchonete que existia naquela área. No dia terrível, diversas vidas foram perdidas por muitas pessoas. Fiquei surpreso e sem entender. Eu insisti que tinha acabado de sair de lá, depois de uma conversa com alguém que me deu instruções detalhadas sobre o caminho. O proprietário do hotel balançou a cabeça negativamente, reafirmando que não era possível. Naquela noite, em meio ao meu esforço para pegar no sono, não conseguia parar de pensar no rosto do homem que encontrei na lanchonete, além das instruções que ele me deu. Será que eu realmente presenciei a aparição de um espírito? Será que a lanchonete ainda permanecia de pé, oculta em algum lugar sombrio e enigmático? Até o presente momento, ainda me vejo assombrado pelos pensamentos daquela lanchonete peculiar e do homem solitário que me auxiliou naquela noite. Eu me encontrava naquela noite, conduzindo sozinho pela estrada completamente deserta. Era uma noite escura, sem estrelas no céu, onde a lua não brilhava. Na escuridão da noite, eu podia ver apenas o brilho fraco dos faróis, iluminando o caminho que se estendia à minha frente. Após um longo dia de trabalho, eu estava exausto e ansioso para chegar em casa para descansar. Subitamente, quando estava virando a curva, deparei-me com algo fora do comum à minha frente. Na escuridão, era possível avistar pequenas luzes tremulando. Conforme me aproximava, percebi a silhueta de pessoas segurando velas acesas. Eles pareciam estar se movimentando juntos na mesma trajetória, com passos suaves, como se estivessem seguindo um caminho que só eles podiam ver. De maneira automática, sem pensar, reduzi a velocidade do meu carro, surpreso com o que estava vendo. De que tipo de procissão se tratava, acontecendo numa estrada deserta àquela hora da noite? À medida que me aproximava, percebi que todas as pessoas estavam vestidas com trajes antigos, algumas com expressões sérias e outras com olhares vazios. Eu ainda não tinha conseguido compreender completamente a situação quando notei que essas figuras estavam se encaminhando em direção a um antigo cemitério localizado próximo à estrada. As velas que estavam sendo transportadas emitem luz suficiente para iluminar o caminho que levava até os portões do cemitério, os quais rangiam suavemente devido ao vento noturno. Quando optei por acompanhar com calma aquela estranha procissão, senti um arrepio percorrer toda a minha espinha, causando uma sensação perturbadora. Os indivíduos misteriosos avançaram sem emitir som algum, seguindo em direção aos sepulcros. Parecia que estavam num estado de transe profundo, avançando com firmeza em direção aos seus destinos derradeiros. Quando chegamos ao cemitério,
meu coração começou a bater mais rápido dentro do peito. As chamas das velas lançavam luz sobre as lápides antigas e os mausoléus em estado deplorável. Em seguida, ocorreu algo ainda mais assustador. Observei as figuras sumindo gradualmente à medida que se aproximavam das sepulturas. Não se ouvia nenhum som, exceto o vento sussurrando suavemente entre as lápides no cemitério. Um intenso arrepio percorreu meu corpo todo quando finalmente percebi que as pessoas com as quais acabei de me deparar não eram reais, mas sim espíritos, almas presas em sua própria procissão eterna. Apavorado, virei o volante do meu carro e pisei fundo no acelerador para fugir daquele lugar, abandonando para trás o assustador cemitério e seus habitantes sobrenaturais. Posteriormente, ao realizar uma pesquisa sobre o local, pude constatar que o cemitério estava deserto há muitos anos e os fantasmas que avistei eram resquícios de uma antiga população que habitava aquela região. Desde aquele dia, tomei a decisão de nunca mais conduzir naquela estrada durante a noite, pois as imagens daquela assustadora procissão de almas perdidas assombraram meu pensamento. Era uma noite escura e fria quando meu carro, um fiel parceiro de viagens, decidiu me surpreender com uma brincadeira. Eu estava viajando solitário por uma estrada deserta, onde a única luz vinha dos faróis do meu carro. Inesperadamente, o motor começou a apresentar falhas e, sem qualquer aviso, acabou parando completamente. Eu me encontrava em uma situação desesperadora, sem saída, rodeado por uma escuridão quase completa. Eu vi uma casa antiga à distância, com apenas uma fraca luz a brilhar na janela. Eu não tinha mais nada em que acreditar. Era minha única esperança. Eu decidi estacionar o carro e caminhar em direção à casa. Uma sensação de medo percorreu meu corpo enquanto eu me aproximava daquele local isolado. Bati a porta e fui recebido por um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis. Ele me fez um convite caloroso para entrar e, sem muitas indagações, prontamente se ofereceu para auxiliar com meu carro. O indivíduo demonstrou conhecimento sobre o assunto e forneceu algumas dicas para tentar resolver o problema de partida do motor. Unidos, colaboramos para fazer o carro descer ladeira abaixo e, miraculosamente, o motor voltou a funcionar. Eu manifestei minha profunda gratidão ao Senhor, que retribuiu com um sorriso caloroso e afirmou que ajudar era a sua obrigação. Ele recusou qualquer tipo de recompensa, apenas desejou que minha viagem fosse segura. Continuei minha viagem até chegar à casa dos meus avós, onde contei toda a experiência vivida ao meu avô. Eu fiz uma descrição detalhada do bom samaritano que me ajudou. Meu avô ficou surpreso e, depois de pensar por um momento, lembrou-se claramente de que o senhor já tinha falecido faz muito tempo. Ele me disse que na região o senhor era famoso por ser uma pessoa muito bondosa e generosa. Ele costumava estar disponível para auxiliar os viajantes que estavam perdidos ou enfrentando dificuldades. Ao descobrir que o homem que veio em meu socorro era um espírito bondoso, fiquei emocionado ao perceber que sua bondade ainda persistia mesmo após tantos anos. Aquela noite ficou gravada na minha memória. A generosidade e gentileza demonstradas por aquele desconhecido me fizeram perceber que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma luz no fim do túnel, e que mesmo nas dificuldades da vida, existem pessoas bondosas que ajudam até a mim, que naquele momento era uma pessoa desconhecida. Isso deve ser uma esperança que nos guia.